Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Carina Infante do Carmo e Maria Araújo da Silva nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. É com muito gosto que a Biblioteca Gulbenkian volta a colaborar com ambos. Gostaríamos, do mesmo modo, de agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via o chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos às nossas convidadas ao solicitar a palavra. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada uma das nossas convidadas. Carina Infante do Carmo é professora auxiliar da Universidade do Algarve, doutora em Literatura e Cultura Portuguesas, membro do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem uma extensa bibliografia, artigos publicados em revistas e edições nacionais e internacionais sobre autores portugueses, novecentistas, o movimento neorrealista e a escrita autobiográfica, em particular sobre o género crónica. A sua mais recente publicação é a coletânea de ensaios A Noite Inquieta, ensaios sobre literatura portuguesa, política e memória, editado pelas edições Humus em 2020, de que nos vem hoje falar. Para acompanhar Carina Infante do Carmo, Maria Araújo da Silva, professora associada em Études lusophones na Sorbonne Université Paris 4, onde leciona desde 2006. Atual membro do Centro de Recherche Interdisciplinaire sur le Monde Ibérique Contemporain, CRIMIC. Maria Araújo da Silva trabalha sobre literatura portuguesa contemporânea e interessa-se particularmente pela escrita de autoria feminina. Poétique et politique du corps dans les airs lusophones, editado pelas edições Hispanic em 2021, co-dirigido com Fernando Cropos, é a sua mais recente publicação. A ambas, muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Vamos então passar à apresentação de A Noite Inquieta, cujo título cita o poema homónimo de Carlos de Oliveira, de Colheita Perdida, de 1948. Carlos de Oliveira, escritor de uma obra excepcional, cujo centenário do seu nascimento foi celebrado este ano e que a Biblioteca Gulbenkian homenageou. Uma vez mais, obrigada. Vou então começar a falar. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian e mais particularmente à Cristina Costa, coordenadora da Biblioteca da Fundação, pelo convite e pela oportunidade que me é dada de estar aqui com a Carina Infante do Carmo e poder apresentar na forma de uma conversa com a autora este seu mais recente livro, A Noite Inquieta, ensaios sobre literatura portuguesa, política e memória, editado pela Humus em 2020. Uma conversa que, como dizia a Cristina Costa, procura também deixar mais adiante algum espaço às perguntas do público, de forma a tornar esta apresentação mais interativa. Eu queria desde já felicitar a Carina do Carmo por este livro muito denso, muito rico, que percorre em 423 páginas o século XX literário, com ênfase no neorrealismo português, mas não só, não é? Cruzando literatura, memória e política. O volume divide-se em 3 partes, rematadas por uma vastíssima bibliografia, 3 partes compostas por 25 ensaios ou 25 capítulos dedicados a vários autores e correntes ou movimentos literários, fazendo-os sempre dialogar entre si, de forma a destacar interseções, continuidades, metamorfoses, rupturas, sendo este o fio condutor deste volume, centrado na produção de autores como José Gomes Ferreira,
a que dá particular destaque Fernando Namora, Alves Redol, Carlos de Oliveira, João José Cochufel, Mário Dionísio, Manuel da Fonseca, entre muitos outros, assim como a duas escritoras a que também têm dedicado os seus estudos, Maria Judite Carvalho e Irene Lisboa. Talvez possa, e agora, portanto, iniciando esta conversa com a Karina, talvez possa começar por nos falar um pouco sobre a gênese deste livro, cujo título retoma, como disse Cristina Costa, o longo poema A Noite Inquieta de Carlos de Oliveira, um poema particularmente significativo e que assume grande relevância na construção deste próprio volume em torno destes autores que assumiram a literatura como forma de resistência, que forjaram uma cultura contra-hegemónica à da política do espírito salazarista. Bom, então, boa tarde. Tenho muito prazer em estar aqui convosco e tenho que agradecer, antes de mais, à Biblioteca Gulbenkian, à Cristina Costa, em particular. Tenho gratas memórias das vezes que aí estive e agradecer, e também devo agradecer à Maria Araújo Silva pela disponibilidade de ler o meu livro e de conversar agora comigo. E respondendo já à questão colocada, este livro recolhe artigos que eu fui publicando entre 2008 e 2020 e acaba por ser um percurso que resulta do meu trabalho de investigação, da minha tese de doutoramento sobre o José Gomes Ferreira. Acompanhou, enfim, são as pontas que ficaram, e são muitas, não é? Desse trabalho centrado no José Gomes Ferreira, e portanto, umas por motivação minha, outra porque as circunstâncias assim proporcionaram. Sinto que eu, quando pensei em publicar este livro, lhe quis afeiçoar, eu gosto muito deste verbo, quis que ele tivesse uma coerência, enfim, a coerência que no fundo é os meus pontos de interesse e que coincidem, enfim, na literatura portuguesa de um período médio do século XX, considerando, claro está, a tradição que os antecede e até as repercussões que vêm depois. Claro que, enfim, paralelamente a estes artigos que fui publicando, fiz trabalho em torno do neorrealismo, inclusivamente com a minha colega e amiga Vilante Magalhães, enfim, organizámos uma exposição sobre a infância e o neorrealismo no Museu do Neorrealismo, e claro, o trabalho em torno da matéria autobiográfica que vem justamente da tese, doutoramento, não é? E portanto essas coerências, esses fios de coerência que eu depois tentei dar, e o título do Carlos de Oliveira, uma metáfora fortíssima de um autor centralíssimo e de grande qualidade, que reflete justamente as questões de um campo literário sobre coação e das formas de a literatura responder, participar, enfim, nas questões candentes do seu tempo, até porque, falando em neorrealismo, é preciso dizer que é um movimento literário, mas é globalmente um movimento cultural e, portanto, tem essa amplitude até interartística, porque envolve outras artes que não apenas a literatura, mas em que a literatura é central. E, portanto, este é um livro que acaba por, tendo este antecedente, sair em plena pandemia, e a sua divulgação tem sido toda feita por esta via, e, portanto, fico muito contente que agora, também para a França e através da Gulbenkian, poder falar sobre ele. Enfim, é esta a história dele, na sua diversidade, embora não fale só sobre neorrealismo, e enfim, tenha
outros autores do mesmo período, enfim, entre os anos 30 e os anos 60, 70, não é? Como tempo histórico privilegiado nos ensaios que aqui reuni. Muito bem, obrigada. Dá como título ao seu primeiro capítulo uma afirmação que eu gostaria de transformar aqui em pergunta, que é a seguinte: quais as razões por que não se pode deixar de ler os neorrealistas? Pois, enfim, como digo, os autores, os escritores neorrealistas, e estou a pensar em autores como o Manuel da Fonseca, como o Carlos de Oliveira, como o Severo Pereira Gomes, como o Alves Redol, como o João José Costofel, levam-nos a um tempo digamos que do ponto de vista cultural e político duríssimo, e ao mesmo tempo de desafio, porque a verdade é esta: num contexto em que quem detém o controlo dos média audiovisuais não são estes escritores, e com os meios limitados, isto para não falar da coerção e da coação, a perseguição e a censura, não tendo acesso a esses meios, encontraram e construíram, por meios frágeis, lá está, gradualmente uma contra-hegemonia, participando de uma frente mais alargada, e eu, se considero o neorrealismo com traços que os distinguem, gosto também de compreendê-los nas comunicações que eles permitem e que têm, naturalmente, do papel que os escritores têm neste contexto, e que, aliás, do ponto de vista da sua organização, levará à constituição da Sociedade Portuguesa de Escritores, em 1956, extinta em 65 e reerguida em 73, e, portanto, do papel dos intelectuais e, dentre deles, dos escritores, nesta cultura que fez o seu caminho contra a cultura salazarista e que, do ponto de vista no campo cultural, ganha, digamos assim, e frutifica no 25 de Abril. E, portanto, falando na Sociedade Portuguesa de Escritores, estou a falar de outros autores que não são neorrealistas, mas é verdade que há duas figuras que, por exemplo, à constituição dessa associação são essenciais: o Leopoldo Ribeiro e o Alves Redol. Voltando atrás, e à pergunta propriamente dita, há aqui razões de foro histórico-cultural, e depois o interesse destes textos e destes autores, que justamente por colocarem no centro do seu pensamento acerca da arte literária a questão política, e de entenderem a premência do tempo e a necessidade de escreverem nesse mesmo tempo e de chegarem a um público, se deparam, evidentemente, com outras formas de entendimento da literatura, assumindo a relação que, a meu ver, não tem que comprometer a qualidade literária, e estes autores que eu falei, nomeadamente aqueles dois primeiros que falei, o Manuel da Fonseca e o Carlos de Oliveira, provam-no, isto é, a da consciência política e a da elaboração estética, não têm que ser, evidentemente que em vários casos compromete, sabemos isso, mas não têm que comprometer a qualidade estética e atingindo níveis elevadíssimos. No caso dos neorrealistas, claramente a narrativa a ganhar um peso maior do que a poesia, no sentido da sua relevância. Isso até, enfim, se pode entender pelo olhar sobre o mundo, pelo interesse pela história, pela avaliação dos homens no seu contexto, e, portanto, não é de estranhar que as figuras da personagem e do espaço tenham relevância, e, portanto, a narrativa, justamente pela sua inscrição e capacidade de representação na história, potencia isso mesmo. E, portanto, ao considerar o contributo enfim,
enfim, acho eu, incontestável, não direi porque enfim, é uma questão polémica, mas acho que claramente a defender, e com toda a convicção, a centralidade de alguns destes autores e destas obras. Estou a pensar, vou falar nos Pequenos Burgueses do Carlos Oliveira, ou vou pensar no Fogo e as Cinzas do Manuel da Fonseca, são obras centrais da narrativa do século XX. E que, aliás, estou-me até a recordar de uma frase do José Gomes Ferreira sobre o Delfim, que é um romance essencial para percebermos, enfim, a linhagem do romance ao longo do século XX, de ele dizer que se encontram ali uma série de tópicos que os neorrealistas já tinham tratado, o Largo, Marialva, enfim, os conflitos sociais, naturalmente, que ali se encontram, sendo que o José Cardoso Pires é alguém que convive, enfim, e é próximo dos neorrealistas, mas encontrará o seu caminho, aliás, demarcando-se de algumas coisas, nomeadamente de um traço que ele identifica como rural, dominante nas obras neorrealistas, do universo rural, e até mesmo, como ele chama, uma sintaxe rural e portanto, ainda determinada por qualquer coisa que ele depois se quer demarcar. E, portanto, o interesse passa, e a necessidade passa também por identificar nestes autores aquilo que vem depois, e só se percebe, ou para se perceber, por exemplo, um texto como o Delfim, não é esse o único filão a considerar, sabemos isso, mas é um que tem que ser considerado, como, por exemplo, um texto mais à frente do José Saramago, como é o Levantado do Chão, não é? Mas também perceber o que está por trás, porque são autores que conhecem e incorporam, quer na poesia, quer na narrativa, o conhecimento da tradição portuguesa, nomeadamente do século XIX, início do século XX, e, portanto, se nós retirarmos o neorrealismo deste filme, estamos certamente a não encontrar veios essenciais do século, porque, enfim, para terminar a resposta, que ela é muito vasta e eu podia dizer mais coisas, e até posso acrescentar, quer dizer, ela deve ser vista justamente nessa rede, porque cada um dos autores, tendo evidentemente pontos em comum, e portanto eles têm projetos em comum, ideias em comum, embora saibamos que o neorrealismo é feito também de polémica no entendimento do que é a arte e do que é o marxismo, que lhes determina muito do olhar sobre o mundo, com certeza, mas não deve ser visto como um bloco uniforme de que saia uma espécie de linha de montagem em que cada um deles diz a mesma coisa, escreve da mesma maneira, e isso de todo, lendo os textos, e por isso a frase, esta interrogação passa por um preconceito em relação ao neorrealismo, que repete alguns aspectos que devem ser discutidos, mas que exigem, antes de mais, a leitura dos textos. E, portanto, ao ler os textos, aí, digamos que a prova do algodão, usar uma metáfora usada na publicidade, permite-nos ver e aferir da qualidade, e, portanto, não se pode deixar de ler para aferir estas coisas, não é? Que eu acabei de enunciar. Muito obrigada. E a propósito dessa polémica, dessa questão polémica de que acaba de falar, e eu cito-a, diz o seguinte: ainda hoje existem controvérsias, incomodidades, silenciamentos em torno do neorrealismo, por se achar mutuamente exclusivo o binómio arte literária e intervenção política, invalidando-se a dimensão pragmática do texto literário. Acabou de desenvolver um pouco essa questão, mas pedia-lhe talvez para relacionar precisamente com essa ideia do escritor cidadão. Bom, ele tem origem no romantismo, portanto há essa linhagem com a qual os neorrealistas comunicam, não é? E, portanto, esse referente do século XIX e do papel dos escritores que tiveram nesse período e que neste do século XX também o têm, de alguma maneira já enunciei, inclusivamente, do ponto de vista social e sociológico,
estes autores, que aliás têm uma dimensão, enfim, não vou dizer que é completamente inovadora, mas na sua escala e atendendo às circunstâncias vividas, eu acho que tem algo de diferente, que é a procura de novos públicos. O chegar a públicos que habitualmente não conviviam com a literatura, porque têm por base uma ideia da democratização da cultura, o que aliás lhes vem do pensamento essencial para os neorrealistas, digamos que é o mestre dos neorrealistas, que é o Bento Jus Caraça, e portanto a ideia da cultura integral do indivíduo é um princípio essencial, que aliás se traduz no facto interessante que é os anos 30 são um período de congregação destes autores, muito jovens, em publicações juvenis, distribuídas pelo território, e que, enfim, depois, nos anos 40, enfim, terão, enfim, outras expressões. Há uma publicação em particular que se virá a destacar, que é a Vértice, tendo por antecedente o Sol Nascente e o Diabo, o Sol Nascente que é fechado compulsivamente em 1940, e portanto estes autores têm esta necessidade de chegar a públicos alargados, fazem por via da imprensa e fazem por outras vias, evidentemente que o livro é a base, o livro e a imprensa são a base. E há que acrescentar uma questão que com esta se combina, que é a valorização da conferência e do recital. E para isto, digamos que de um lado mais performativo, para chegar a outros públicos. Falo de recital e tenho que falar de um nome que faz cruzar a literatura com a música, que é o Fernando Lopes Graça, com as marchas, danças e canções, que reúne poemas de poetas neorrealistas, na sua esmagadora maioria, e que vai justamente ter um papel essencial, enfim, elas viram a ser proibidas, perdão, o Fernando Lopes Graça e a Academia dos Amadores de Música, o coro que ele cria, deixará a certa altura de poder cantar esses poemas, mas esse repertório será essencial, inclusivamente porque essas eram canções cantadas em contextos como as prisões políticas ou justamente os recitais, promovendo uma cultura de participação. Portanto, participação porquê? Porque envolvia o conhecimento do próprio público, que conhecia esses mesmos textos, e recitais também de poesia e teatro, em que participaram nomes essenciais como a Manuela Porto e a Maria Barroso, por exemplo. E, portanto, há esta dimensão de chegar a outros públicos, públicos inclusivamente de trabalhadores, ou o público infantil, porque essa é uma dimensão também interessante. Eu não trato tanto essa matéria, embora a enuncie, os neorrealistas são essenciais para a maturação da literatura para a infância em Portugal, e em particular temos que destacar um nome que é o Alves Redol, Papiniano Carlos, nomeadamente. E, portanto, estas dimensões são, digamos, concretizações de uma intervenção em ditadura, com as limitações que se conhecem, não é? Mas de um escritor ou de escritores que têm esse papel e que querem chegar ao público e que vão às associações filarmónicas da cintura industrial de Lisboa, que organizam recitais, que participam em associações de cineclubes, de campismo. Portanto, há esta multiplicidade que está longíssimo de uma ideia de afastamento da realidade social. Claro que este contexto é um contexto de afirmação, por exemplo, do modernismo e em particular de Pessoa, e quer do ponto de vista ideológico, podemos dizer assim, mas também da própria representação do sujeito poético, estou a pensar nomeadamente no que a polícia diz respeito, há da parte de vários neorrealistas
uma incompreensão em relação a esse colosso pessoano, sendo que simultaneamente alguns o absorvem e o incorporam, e a sua ligação com o modernismo tem que ser considerada a vários títulos, quer do ponto de vista da poesia, quer do ponto de vista da narrativa, mas não prescindem da dimensão pragmática do texto, da ideia de um texto ou de uma escrita que tem impacto social e, portanto, e de alguns destes protagonistas serem eles próprios, em graus diferentes, atores políticos na clandestinidade ou na semi-clandestinidade, mas tendo esse papel, não é? E, portanto, a da militância política e a da qualidade artística para, enfim, várias pessoas ser qualquer coisa de incoerente ou de incompatível, a meu ver não é esse o caso, em muitas situações, não quer dizer que não possamos comprovar isso, porque o neorrealismo é um movimento vasto e, como em todos os movimentos, temos autores de primeira, de segunda, de terceira linha, temos epígonos, mas a verdade é que essa exigência poderemos comprová-la num autor, inclusive como o Carlos de Oliveira, que na linha, enfim, na revisão dos textos que faz nos anos 50 e depois a partir dos anos 60, com uma evolução na poesia e até depois mais tarde com Finisterra na prosa, a sua evolução e o seu questionamento em relação às questões do neorrealismo nunca o fará, e aliás o Aprendiz de Feiticeiro comprova isso mesmo, a identificação com esse movimento, a valia na qual ele próprio participou, enfim, à sua maneira, não é? Enfim, controvérsias, e só para terminar a resposta, que não a tornar demasiado extensa, controvérsia que é também interna, porque o neorrealismo, como eu referi ainda agora, tem um período contínuo de debate entre um entendimento mais instrumental da literatura e aqueles que, como diz o Mário Dionísio, a arte, para ser revolucionária, tem que ser antes de mais arte. E há um período particularmente agudo no final dos anos 40 e início dos anos 50, polémica interna, publicada nomeadamente na Vértice, em que essa questão da controvérsia e do debate, e até onde é que o chegar aos outros e até onde a escrita e a qualidade da escrita e a combinação disto é uma questão que os próprios sabem. E, para terminar nas referências, o belíssimo prefácio a Gai Beus que Alves Rodol escreve para uma edição de 1965 é revelador da capacidade de avaliação das insuficiências, da progressão e daquilo que aquele grupo, e nomeadamente ele próprio, seguiu como opção de escrita. Portanto, controvérsia também ela interna. Muito obrigada. Na sequência do que acabou de evocar e retomando também algumas dessas questões, debruça-se, nomeadamente a partir do estudo da obra de Alves Redol e da dedicatória do romance Fanga, sobre a problemática do destinatário da literatura neorrealista. Portanto, falou um pouco desses narratários, desses destinatários, que serão destinatários, ou um destinatário real, um destinatário desejado, ideal ou idealizado, que contornos assumem estes diferentes narratários? Portanto, falou há pouco dos leitores, portanto, de onde conseguir, até onde, e qual o público leitor ou ouvinte, não sei se poderá evocar um pouco essa questão entre destinatário real, desejado, ideal ou idealizado. Será que o idealizado é o real? Pois, essa dedicatória de Fanga, de 1943, que diz: para vocês, fangueiros dos campos da Golgã, escrevi este livro, que algum dia o possam ler e retificar, porque o romance da vossa vida só vocês o saberão escrever.
Aliás, uma outra dedicatória, neste caso de Guy Bells, também dá esse lado de futuro, e como é evidente, quem escreve num contexto como é o português, naquele tempo, tem evidentemente limitações, a maior parte da população não tinha nos bens culturais a sua prioridade, antes pelo contrário, tinham outras bem mais urgentes, e portanto, digamos que o isolamento social do artista é uma questão, o Carlos Oliveira chama-lhe o complexo de iceberg, imposto, claro está, pela censura, mas o facto de haver uma taxa de analfabetismo tão elevada e condições de vida tão precárias para a maior parte da população, isolava os artistas genericamente do seu público natural, e o sonho, aliás, o Diálogo em Setembro do Fernando da Mora, que é já uma obra dos anos 60, fala disso, do sonho de ter muitos leitores, coisa que ele, aliás, virá a conseguir, e será um autor bastante lido a partir de então. Coloca, é uma questão central, que é para quem se escreve. E o que diz respeito aos neorrealistas, claro que quem compra livros neste contexto é quem tem algum poder económico, já sabemos, já tem dinheiro para poder ir à livraria e comprá-lo, não é? Mas é preciso também considerar aquela que é, e também já referi, uma realidade que diversifica as formas de leitura, inclusivamente de analfabetos. As formas de leitura em voz alta, a partilha de livros, o empréstimo nas bibliotecas, muitas vezes tendo livros proibidos, enfim, sabemos também dessa situação, o empréstimo entre colegas de trabalho, sendo e tendo um papel, e é o Eduardo Lourenço que fala disso, um papel essencial na formação estética e política. Ele fala, aliás, até de marxismo afetivo, isto é, não se intersecciona, ou seja, não se sobrepondo. Há uma questão, aliás, voltando aqui às questões dos preconceitos, há uma questão que tem que ser referida, evidentemente, porque vários, não todos, mas vários destes autores foram, durante algum período, sempre, afastando-se ou não, próximos ou até militantes, enfim, que isso era nesse contexto, mas militantes do Partido Comunista Português, não é? E, portanto, essa questão de chegar aos outros por meios vários, eu já enunciei, diversifica, alarga e é formador, inclusivamente do ponto de vista político, mais até do que certos textos, nomeadamente de Marx, que por causa da Segunda Guerra Mundial e da atribulada e violenta Segunda Guerra Mundial, só chegam bem mais tarde, e aliás tendo um papel importante as traduções francesas chegadas cá para esse efeito. E, portanto, a literatura portuguesa, tal como, aliás, a brasileira, que tem um papel e um impacto grande na gênese do próprio neorrealismo português, estou a pensar no Mário Dionísio, no Jorge Amado, no Graciliano Ramos, no Luís do Rego, nomeadamente. Portanto, esta questão coloca, por um lado, um alargar e o chegar a outros públicos, mas ao mesmo tempo as restrições várias, e para concluir, esta dedicatória dá a noção de duas coisas. Uma, a de que, não sendo os primeiros a fazer isso, há antecedentes, e estou a pensar no Cesário, que é a da representação das figuras populares, a busca da voz popular, não são só os neorrealistas que o fazem nesse contexto, por exemplo, uma autora contemporânea como a Irene Lisboa, que trabalha isso de outra forma. Há essa vontade de trazer, de tornar visíveis e audíveis vozes escondidas, esquecidas, isso por um lado, mas por outro, a verdade é que todos eles, são autores de origem, são de origem burguesa, eles não são populares. É verdade que o Redol usava boina, mas enfim, a sua origem é de comerciantes, e depois para trás, evidentemente, gente ligada ao campo. Mas essa questão clássica é essencial no pensamento deles,
de que eles procuram a voz popular não o sendo, e, portanto, de alguma maneira assumem o trabalho de representação dessas figuras, tal, e agora retomando a citação dele, porque o romance da vossa vida só vocês o saberão escrever, e, portanto, com a noção de que, sendo solidários, não o são. Portanto, essa é uma questão com os quais eles se debatem, e o destinatário, por vezes idealizado, e, portanto, uma visão que, claro, tem nessas figuras populares, por vezes, e é preciso também não generalizar, e muitas vezes generaliza, que é de que entre os neorrealistas há muitas personagens populares, revolucionárias, protagonistas de transformação social. A questão central do neorrealismo é a questão da alienação e da consciência, da falta dela em muita circunstância, e, portanto, basta pensar que na obra do Manuel da Fonseca e ver a quantidade de personagens alienadas e sofredoras sem ver alternativa, não é? Claro que num livro como A Seara de Vento haverá aquela frase final de que um homem só não vale nada, mas, enfim, o Palma morre crivado de balas e não se pode, e não é de todo um protagonista da transformação social, e, portanto, mais do que isso, a questão da falta de perspectiva, a cegueira, aliás, que dá nome, por exemplo, ao Barranco de Cegos, é um tema que atravessa a obra dos neorrealistas. Enfim, se calhar dispersei-me na resposta, mas, enfim, são estas as coisas que agora me ocorrem a propósito da pergunta que falou sobre isto, sobre o destinatário, o real, exatamente. Passando agora para outra questão, dedica um dos seus estudos à francofilia neorrealista da revista Vértice no pós-guerra, sendo a França apontada como referência para a frente cultural do neorrealismo e da consciência teórica, política e estética que a sustenta. Quais as marcas dessa francofilia e com que fins? Genericamente, a França era a esta data e foi durante décadas, digamos que uma referência cultural essencial para os intelectuais portugueses, para os escritores portugueses, genericamente. Neste contexto em particular, não é apenas a revista Vértice, é um número em particular, que é um número publicado em 1946, aliás, na sequência de uma visita que Alves Redol e Joaquim Namorato fazem a Paris. Não é só o caso da Vértice, há outras revistas durante o período da guerra que valorizam a França da resistência. Isso aconteceu, inclusive, numa revista como é, enfim, na Vértice claramente, portanto, aí claramente, mas essa familiaridade com os escritores e aqueles que tomaram, inclusive, uma posição de resistência, encontramos em artigos da Seara Nova durante a guerra e uma publicação aqui de Faro, onde eu estou a falar, que é a revista Afinidades, que era dirigida pela irmã da Simone de Beauvoir, que estava aqui radicada. E, portanto, essa revista em particular, a da Vértice, sublinha a importância da poesia da resistência, nomes como Paul Éluard, por exemplo, do papel da França e dos marxistas franceses, e, portanto, a revista Vértice é uma revista de cultura e pensamento, e, portanto, tem no ensaio, e não apenas, enfim, na produção literária, uma componente importante, e a valorização da França nessa tradição iluminista e depois marxista, nomeadamente. Ou, por exemplo, estou a pensar num artigo do Mário Dionísio nesse número sobre Marcel Gromer, que é um
um pintor que determina o pensamento sobre a arte do Mário Dionísio, que é um nome importantíssimo na reflexão sobre a arte, nomeadamente sobre a pintura, e todo o projeto de trabalho do Mário Dionísio que vai culminar nessa obra monumental chamada A Paleta e o Mundo. Portanto, é um número este que dá sinais de relação com a França. Aliás, na própria Seara Nova, a publicação de artigos que têm o patrocínio das autoridades francesas, que estão, é preciso não esquecer, num processo de afirmação do lado da resistência francesa, portanto, para fazer a valorização do novo regime, não é? Em França, e portanto investe também no exterior, e em Portugal estas publicações beneficiam do apoio da Organização de Escritores Franceses e de revistas francesas, e portanto digamos que não é apenas o interesse do lado destes autores em relação à França, mas há também o outro lado, não é? O próprio Alves Redol irá publicar um livro, enfim, também especificamente sobre a França e a França resistente. Digamos que nesse âmbito de investimento francês na sua valorização na face de resistência francesa, enfim, não foi só o lado francês durante a guerra, sabemos bem, porque houve o lado colaboracionista, mas é esse que no pós-guerra se projeta, e portanto dá-nos um sinal da importância que a França tem neste contexto e para estes autores. Enfim, é muito diverso esse número. Nesse número, aliás, participa também o Júlio Pomar, que aliás tem uma conhecidíssima gravura justamente a valorizar os maquisards, e portanto essa cultura que é determinante, a cultura antifascista que atravessa a Europa e que vence, não é? em vários países, não é? Numa relação muito estreita e muito afetiva, não é? Em relação à França, notoriamente na vitória sobre os nazis, não é? Obrigada, Karina. No conjunto do seu trabalho, atenta particularmente nos prefácios de várias obras, destacando a sua importância por questionarem as imbricações entre história e ficção, mas também pela dimensão autobiográfica que assumem. Se tivermos tempo, eu vou passar à frente, porque tenho aqui uma série de questões, se tivermos tempo voltaremos a esses prefácios, mas considerando ainda este corpus autobiográficos, atenta também num conjunto de crónicas radiofónicas do Sr. A, não é? Também identificadas como crónicas do Banal, são crónicas inéditas de Alves Redol, que conseguiu ter acesso e chamou-me particularmente a atenção precisamente por serem crónicas inéditas. Qual o teor ou particularidade dessas crónicas radiofónicas? Pois, é verdade que eu, em vários dos ensaios, trato textos destes, alguns deles inéditos e, portanto, cuja presença tem efeito retroativo sobre os textos anteriores e permite-nos iluminar os textos publicados, outros, como é o caso dos prefácios, nomeadamente aquilo a que eu fiz referência, publicados, por exemplo, em 1965, ou o caso das cartas trocadas entre Fernando Lopes Graça e os poetas que lhe deram poemas para as marchas, danças e canções, que vieram a ser depois conhecidas como canções heroicas, e estas crónicas, enfim, graças à generosa enfim, oferta do engenheiro António Mota Redol, filho de Alves Redol, me permitiu ler as crónicas do Sr. A, que são crónicas radiofónicas, num contexto já diferente dos anos 60, enfim, são crónicas, digamos que o interesse delas não será tanto da enorme elaboração escrita, mas uma questão que eu trato, aliás, também em relação ao Fernando Namora, tem a ver com a construção da figura de autor,
numa altura, anos 60, em que Alves Redol, como por exemplo Fernando Amora, são autores que começam a ser bastante lidos. Aliás, ambos assinam nessa década, aliás, no mesmo dia, o primeiro contrato com a sua editora. Isto porque a situação dos escritores, genericamente, era uma situação de precariedade e de, enfim, de uma relação, como digo, desabandonada, e a verdade é que são autores que começam a ser muito lidos, e a própria, digamos que o caráter pioneiro das próprias edições Europa-América vão nesse sentido. Estas crónicas radiofónicas, transmitidas no Rádio Clube Português, levam-me a várias reflexões. Uma delas é a de crónicas em que o próprio Alves Redol chega ao público feminino. Aliás, é um programa em que ele alterna com outros dois cronistas mais novos, que é o Batista Bastos e o José Cardoso Pires. E, portanto, o senhor A, que era assim que ele assinava, é Alves Redol. E nessas crónicas vemos, por um lado, aquela procura de outros públicos, sendo que os escritores, é uma questão, enfim, sobre a qual penso, a propósito daquilo que eu dizia ainda agora, do complexo da iceberg e do isolamento. Estes escritores acediam muito pouco, ou nada, aos meios audiovisuais. Há registro, por exemplo, de uma entrevista de Igreja Esqueiro ao Alves Redol. E, portanto, de repente haver a voz de um escritor, porque ele lia estas crónicas, aos microfones de uma rádio, altera a própria posição do escritor na relação com o seu público, voltamos adiante, e falando ele próprio, e trazendo ele próprio o registro autobiográfico, que curiosamente, e voltando agora a estes inéditos, aliás, amanhã será lançada na Casa da Achada o segundo volume do Diário Passageiro Clandestino de Mário Dionísio. Portanto, as obras autobiográficas tiveram, muitas delas, publicação posterior, e, portanto, a dimensão autobiográfica tem uma relevância interessante, mas, enfim, com efeito bem posterior ao tempo que podemos identificar como o tempo neorrealista, finais dos anos 30, início dos anos 60, que é o tempo de projeto comum, de publicações comuns. Claro que eles continuarão a ser parceiros de café, amigos, mas, enfim, digamos que este tempo será o tempo que podemos identificar como de presença ativa do movimento. E, portanto, para concluir, estas crónicas dão-nos, numa fase avançada já, podemos dizer que crepuscular em relação ao neorrealismo, uma intervenção pública e uma dimensão autobiográfica dita, que é inédita, evidentemente, no contexto em que estes autores viviam, portanto, não acedendo livremente aos média, enfim, dominantes, certamente que não é? Ou pelo menos, sabemos bem, sem a liberdade de o fazerem, e portanto tem essa elaboração. Entre estas crónicas, de qualquer maneira, está um texto belíssimo, Vendedora de Figos, que Vasco Graça Moura, isto porque esta crónica foi retrabalhada, o Alves Redol inseriu-a num livro, não a identificando-a como crónica radiofónica, e estava eu a dizer, o Vasco Graça Moura vem a incluí-la numa antologia de conto e novela, e portanto é interessante também ver como estas crónicas têm um percurso e uma história dentro do trabalho de escrita de um autor, como o Alves Redol. Obrigada. Focando agora outros autores, porque como dizia, uma grande parte deste trabalho é dedicada aos escritores neorrealistas, mas não só, chamou-me particular a atenção um capítulo dedicado ao estudo de uma obra que eu desconheço, de Bernardo Santarino, intitulada Nos Mares do Fim do Mundo, sabendo que Bernardo Santarino é um grande nome da dramaturgia portuguesa, cuja obra foi alvo de forte repressão censória na década de 60.
E nesse capítulo a Carina evidencia a forma como esta obra em que se mesclam a crónica, a escrita de pendor autobiográfico e a literatura de viagens, como é que ela desconstrói o imaginário marítimo português, como é que ela desmistifica a imagem do pescador marinheiro construída pela própria ideologia fascista e com foros de mito além fronteira. Como se dá corpo, como é que o autor dá corpo a essa desmistificação dessa imagem do pescador marinheiro, que é divulgada além fronteiras, não é? Por essa ideologia fascista. Pois, enfim, este livro traz-nos uma faceta muito relevante de Bernardo Santareno, que é médico, e que enfim, acompanha, enquanto tal, a pesca do bacalhau. E, portanto, estas são crónicas de viagem que nos dão a crueza da vida a bordo, e necessariamente lida, porque é contemporânea, de um investimento muito significativo que o regime salazarista faz em torno da pesca do bacalhau, promovendo inclusivamente documentários com projeção internacional, justamente pela ligação com enfim, o universo marítimo e, portanto, fazendo a ligação com a história do país, os heróis da gesta, das descobertas, que acompanham todo o discurso nacionalista enfim, vemos, por exemplo, na exposição do mundo português, etc. E, portanto, esse acompanhar da vida a bordo mostra-nos a complexidade, a tensão dessas figuras e, portanto, desmontando o povo de bom gosto de António Ferro, e, portanto, essa visão é contrariada pelas tensões, pela psicologia complexa, pela violência, mas também pela humanidade, claro está, desse universo, a que enfim, o cronista junta um olhar de atração pelos corpos daqueles homens em pleno labor, sendo que o seu olhar denuncia, enfim, injustiças, mas não o direi ou não o identificarei enquanto neorrealista, estou a usar a categoria que tenho estado a usar, e salientando inclusivamente a matriz cristã e o olhar e a própria, as referências, as metáforas terem também essa proveniência cultural, portanto, sendo ela uma matriz essencial. E, portanto, é uma obra que, aliás, tem comunicação com outras obras, como é o caso do Lugre, dentro da obra dramática, menos conhecida, embora tenha uma edição recente. O centenário de Santareno foi afetado pela pandemia, apesar de, enfim, várias iniciativas que têm sido, enfim, várias ordem, nomeadamente na área do teatro, e pareceu, aliás, enfim, este artigo resulta de uma participação minha num evento de homenagem ao Bernardo Santareno, na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, e, portanto, é uma obra que, aliás, me leva o interesse que tenho pelo género da crónica e da capacidade plástica que esse género tem, desta feita nas mãos de Bernardo Santareno, captar o cotidiano, enfim, sem a idealização, longe disso, popular que encontramos nessas figuras da raça do marinheiro, portanto, dando-a na sua complexidade, como disse ainda agora, na sua dureza e na sua beleza do homem na relação dura com a natureza.
com o mar. Exato. Muito bem. E como também há vozes femininas neste seu trabalho, e dado que temos agora muito pouco tempo, vou saltar aqui uma série de perguntas, passando a essas escritoras, a que dedica também 2 capítulos deste volume, Maria Judite de Carvalho e Irene Lisboa. E eu perguntava-lhe, Karina, como é que estas 2 autoras se inscrevem neste contexto histórico-literário seu contemporâneo? Então vou primeiro à Irene Lisboa. Essa pergunta é uma pergunta vasta. Vasta, não é? Que estava a preocupar aqui o tempo todo. Vou tentar ser sintética. Até porque Irene trabalhou Lisboa imenso sobre esta escritora. Pois, e continuo a trabalhar. Irene Lisboa e a Maria Judite são 2 autoras que eu gosto muito mesmo. Enfim, a Irene Lisboa é alguém que é um nome central, voltando à questão da crónica, é um nome central nesse exercício de aproximação realista ao cotidiano, de captação das vozes populares, e na poesia isso já é evidente. As crónicas, que ela publica em várias revistas, mas há uma que é essencial, que é a Seara Nova. Esse trabalho, textos publicados inicialmente em revista e depois revistos e publicados em livro, vai permitir apurar essa captação do cotidiano doméstico e feminino, do cotidiano das ruas, e o Oscar Lopes é, aliás, uma excelente referência para este caso, identificar Irene Lisboa com o que ele designa como realismo ético. Aliás, associando a outros 2 nomes, o José Rodrigues Miguéis e o José Gomes Ferreira. E que tem pontos de contacto, portanto, podemos ver como o exercício de aproximação ao real cotidiano tem, evidentemente, e a Irene Lisboa deu claramente, antecedentes no século XIX, o Cesário e o António Nobre, e, claro está, o Raul Brandão, não é? Tem uma atenção muito forte e faz da crónica o que ela chama prosa documental. Curiosamente, termo que podemos aproximar também, ou podemos encontrar essa questão de ir ao real com um olhar que, aliás, até às vezes faz lembrar o exercício do etnógrafo, no que diz respeito à Irene Lisboa, da vontade de captar a voz popular das mulheres adias, das vendedoras. Estou a falar no feminino, embora também as figuras masculinas sejam relevantes, mas as femininas mais. Não é? Textos absolutamente, enfim, maravilhosos na sua capacidade de captação desse mesmo real, podemos encontrar nesta cidade ou num volume como O Pouco e o Muito. Portanto, é uma autora que participa e que pratica essa vontade de representação do real, que é, de resto, uma realidade que podemos encontrar num contexto literário e artístico deste período. É preciso não esquecer a importância da fotografia, a importância do cinema documental neste contexto, e apesar de ela continuar a assumir que a pintura é que é o seu referente de escrita, tem o seu interesse explorar o impacto das artes visuais na obra da Irene Lisboa. É, por outro lado, uma autora essencial para considerarmos o modernismo. Eu aqui considero o modernismo no sentido
um pouco mais largo, não sou inovadora nisto, porque estou a seguir propostas do professor Aguiar e Silva, Fernando Martinho, nomeadamente, que consideram uma dimensão mais larga do modernismo e não se ficam pelaquela, enfim, penso eu, mais apertada consideração de primeiro modernismo de Orfeu e segundo modernismo. Há que considerar até aos anos 60, quer na poesia, quer na prosa, e de ela ter um papel essencial naquilo que define a marca modernista da consciência da matéria linguística, da introversão, da representação real a partir de um ponto de vista subjetivo, da fluidez das formas, da valorização do fragmento, e, portanto, é considerado como tal. Em relação à Maria Judite Carvalho, uma vez se eu consigo ser sintética, é alguém que vem nesta linhagem, e a Irene Lisboa é um nome a considerar na geração anterior a ela, e de resto Irene Lisboa é determinante para aquilo que o Eduardo Lourenço chama a literatura desenvolta, chamou-lhe a isso, a essa literatura madura que o final dos anos 50, início dos anos 60, e um desses nomes maduros é a Maria Judite Carvalho. Portanto, eu terei alguma dificuldade em encontrar uma etiqueta para atribuir à Maria Judite Carvalho, mas é, e nomeadamente no exercício da crónica, alguém que continua essa atenção ao real, essa aproximação ao real, dando-lhe pontos de vista enfim, do mal-estar, do viver na cidade triste e alegre, que faço uma referência interartística a um livro essencial de fotografia e literatura que é Lisboa, cidade triste e alegre, que aliás cita Álvaro de Campos, e portanto, digamos que ela é uma herdeira dessa atenção realista, se quiserem. Estou a pensar no lado das crónicas, foi ela que trabalhei mais, mas na ficção também, nessa escuta das vozes, particularmente das vozes femininas, indiscutivelmente, não tendo eu a opinião de que ela, na representação que faz do mundo que a rodeia, seja da transformação, porque há nos seus textos muita dor, muito bloqueio, e isso é qualquer coisa de recorrente na sua escrita, mas ainda assim não escapando ao investimento humanista que, por exemplo, as figuras infantis têm nas crónicas dela, não é? Embora mostrando as incongruências do mundo burguês e do mundo consumista que vai cercando os homens de objetos, não é? E, portanto, aproximando-a bastante, a Maria Judite Carvalho, de uma percepção muito contemporânea daquela que é a nossa hoje em relação ao mundo que nos rodeia. Bom, poderia dizer muito mais sobre a Maria Judite, em que o exercício da ironia, com palavras poupadas, por usar palavras dela, são cirurgicamente escolhidas. Exato. Muito obrigada. E antes de deixar a palavra ao público, talvez uma última pergunta ainda sobre esta presença feminina, refere ainda o importante contributo do jornal Magazine da Mulher como mediação feminina e projeção do neorrealismo junto de outro público, com o importante contributo de Lília da Fonseca. Em que termos se elabora essa mediação e qual o papel da revista nessa cultura de participação identificada com o campo oposicionista e neorrealista? Creio que fala também e desenvolve também neste seu trabalho, a propósito desse mesmo jornal Magazine e do contributo de Lília da Fonseca, na abordagem da questão
colonial. Talvez possa desenvolver um pouco estas questões. Portanto, no fundo são três perguntas: como se elabora essa mediação, qual o papel da revista portanto, identificada no campo oposicionista e neorrealista, e qual a abordagem, que abordagem da questão colonial? Quando se fala em neorrealismo, fala-se de homens, e esta investigação que fiz levou-me a esta publicação dos anos 50. É uma revista ilustrada que tem evidentemente os seus... é um período dos anos 50 em que temos a nível internacional exemplos de jornalismo ilustrado muito marcante, e portanto é uma revista com o intuito de divulgação cultural. Se a Vértice é uma revista, digamos que do coração do neorrealismo, uma revista de pensamento, esta é uma revista que tem a iniciativa da Lília da Fonseca, com a participação de vários nomes ligados ao neorrealismo, outros nem tanto, divulgando de uma outra maneira ao neorrealismo, fazendo entrevistas aos escritores, anunciando, por exemplo, as exposições gerais na Sociedade Nacional de Belas Artes e reproduzindo obras de escultores e pintores neorrealistas, falando do cinema neorrealista italiano, bom, e também do Manuel Guimarães, se podemos considerar, enfim, a marca do cinema neorrealista português, mas fala de muitos outros assuntos. Por exemplo, tem uma reportagem, aliás, nos primeiros números, sobre o parto sem dor. Portanto, tem uma dimensão jornalística sobre um tópico centralíssimo e político, como é a questão do parto sem dor, que, aliás, tem uma origem, enfim, como conceito na União Soviética, é muito divulgado em França pelo PCF, e é uma questão, evidentemente, que afronta as convenções morais, enfim, a Igreja Católica, em última instância, a moral católica vigente na altura. Portanto, é um jornal bastante diverso, que, portanto, nos permite acompanhar a atualidade. Inclusivamente tem um obituário de Soé Pereira Gomes, que morre na clandestinidade, e, portanto, em que se refere indiretamente, não se fala disso claramente. E, portanto, tem essas dimensões várias, mas é, no fundo, uma publicação para mulheres. Exato, para outro público, não é? Divulga moda, e que, se nós vamos ver a publicidade, no fundo corresponde, voltando a uma pergunta lá atrás, digamos, do universo cultural, digamos que das burguesas de esquerda, se quiserem, que têm filhos em certos colégios, que têm opções pedagógicas que não as do regime, os seus hábitos de consumo, e, portanto, permite-nos chegar aí, não é? A esse público de que eu falava ainda agora. E, por outro lado, tem dimensões muito interessantes como essa. A Lília da Fonseca é uma mulher que vem de Angola, e, aliás, é correspondente de publicações de lá, e podemos ver na revista, por um lado, então, esta matéria que eu referi, por outro, uma atenção a autores que viram a ser e são já essenciais para a constituição das literaturas nacionais, nomeadamente da angolana. E estou a pensar, por exemplo, numa entrevista a Castro Soromanho, que é a da afirmação da literatura negra, da negritude, e um discurso que está no limiar, aliás, estamos no limiar da guerra colonial, da afirmação da luta contra o colonialismo, de que ele e outros, Mário Pinto de Andrade, que é quem faz a entrevista, são protagonistas, publicando poemas de Agostinho Neto e de outros poetas, e, portanto, sendo que simultaneamente num dos números aparece publicidade a uma empresa de diamantes, agora não me recordo o nome, e, portanto, e uma valorização inclusivamente do governador da Guiné-Bissau. Portanto,
da Guiné. Portanto, digamos que na evolução do discurso acerca do colonialismo e da Constituição, que foi essencial, porque em Portugal esses autores encontraram apoio, inclusivamente no seio do Movimento de Unidade Democrática, o MUD e o MUD Juvenil, e em particular a Casa dos Estudantes do Império. E, portanto, esta revista leva-nos a esse tempo e podemos captar essa evolução também diz respeito às literaturas africanas. Outra questão, voltando atrás, não é apenas compreensível através do neorrealismo, mas uma das questões que se levantam é que não podemos compreender essas literaturas africanas sem conhecer o neorrealismo português. Ok, muito obrigada. Eu vou deixar então estas perguntas em stand-by para que o público possa também intervir e colocar algumas questões se assim entender. Não sei se alguém está a controlar estas entradas de questões ou se as pessoas podem intervir diretamente. Por enquanto não há questões, a não ser que alguém queira solicitar a palavra. Podem interagir. Maria Graciete Vess deseja colocar uma questão. Tem de ativar o seu micro. Me estão a ouvir? Sim, sim. Sim, sim, muito bem. Bom, eu queria essencialmente dar-vos os parabéns à Karina, à Maria e também à Cristina Costa pela organização deste evento tão dignificante para a Biblioteca da Gulbenkian. É sempre um prazer ouvir a Karina. Ela procede a uma revisitação crítica do neorrealismo português que me parece fundamental, porque desfaz muitos equívocos, valoriza muitas dimensões que geralmente são postas de lado. Claro que ela não trabalha só sobre o neorrealismo, a Maria pôs em evidência outros autores, mas a mim interessa-me particularmente o neorrealismo. E relativamente ao que foi dito sobre a Lília da Fonseca, a Karina disse que realmente quando falamos de neorrealismo falamos sobretudo de uma literatura escrita por homens. A questão que eu lançaria à Karina é por que razão é que o neorrealismo é essencialmente masculino? Será uma questão de contexto? Embora houvesse nessa época mulheres invisíveis, mulheres esquecidas, mas para além do resgate que a Karina faz da Lília da Fonseca, haverá outras mulheres a resgatar, Karina? Boa tarde, Graciete, que bom ouvir-te. E obrigada pela pergunta. Vamos ver, o neorrealismo é um movimento cultural e dentro dele há nomes, nomeadamente do ponto de vista das artes plásticas, gráficas, a considerar. Estou a pensar, por exemplo, na Maria Barreira ou na Alice Jorge. Mas tendo-me à literatura, este meu ensaio vai no sentido de identificar nas mulheres, e vários nomes, como mediadoras e com um papel de intelectuais mediadoras e considerando essa questão como uma questão de relevância e não menor. Ou seja, não apenas a do intelectual criador, mas a da importância do divulgador, o que de resto se compagina com quem defende a ideia de democratização cultural e, portanto, fazendo das mais diversas maneiras. Há uma protagonista a considerar, que é a Maria Lamas. Estou a pensar numa obra publicada em fascículos, As Mulheres do Meu País, uma reportagem, e voltamos aqui à ideia do documental, da aproximação ao real, num contexto em que a literatura de alguma maneira se substitui aquilo que não pode acontecer, quer do lado da imprensa,
nos jornais generalistas era aí que caía mais pesada a censura, um pouco menos na imprensa cultural. E, portanto, teremos que considerá-la, a ela, Maria Lamas, um nome essencial neste contexto, nesta constelação neorrealista, em relação a esta obra, nomeadamente. Enfim, a razão pela qual as mulheres não terão essa evidência, enfim, há razões de contexto, eventualmente, podemos justificar, embora seja este também um tempo em que as mulheres, e acabei de falar da Irene Lisboa, um tempo da urgência de contar, como lhe chamou a Ana Paula Ferreira, a propósito da forma do conto e da crónica nos anos 40, explorando uma voz autónoma, trazendo as realidades femininas com mais evidência, não é? Enfim, não encontrarei uma razão forte para dizer porque é que ali não há mulheres de forma tão manifesta, embora elas sejam em número considerável, já desde os anos 30, que as mulheres vão gradualmente assumindo um papel que é conquistado a pulso. É evidente, enfim, a Ana Paula Ferreira, aliás, tratou do assunto, podemos identificar alguns universos, enfim, dentro do campo neorrealista, mais conservadores em relação à temática feminina, e que, enfim, ela aliás tem essa metáfora de um casamento infeliz, enfim, eu de qualquer maneira vejo, e por exemplo no caso da Irene Lisboa, que no início dos anos 40 as suas publicações são inclusivamente edições de autor, que vão no sentido, no caso explícito dela, de subverter formas de não querer escrever romance e inclusivamente se demarcar das formas mais ingênuas, digamos assim, de representação das figuras populares que ela critica em relação aos jovens neorrealistas e dos quais se demarca. E, portanto, no que diz respeito às mulheres, elas têm um papel, inclusivamente, e agora indo, digamos que para o lado mais histórico-cultural, e aqui entram outros nomes, que são muitas delas as mulheres deles, com um papel muito interessante, e de resto eu falo neste artigo, em torno de uma associação, a Associação Feminina Portuguesa Feminina para a Paz, que tem o seu criador, a sua alma inicial, o Bento Jesus Caraça, e de vermos quem são os nomes nas várias artes, e não apenas na literatura, que lá participam. Estou a pensar na Ilse Loza, por exemplo, estou a pensar na própria Irene, Irene Lisboa, que também tem, enfim, inclusivamente uma publicação, enfim, com a edição desta associação. E, portanto, quando falamos em neorrealismo, eu gosto de usar um conceito de constelação, e isso permite-me que, identificando um núcleo mais forte, mais duro, digamos assim, temos depois zonas de encontro, de parceria, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma coletânea de literatura, de prosa tradicional e oral, que o Carlos de Oliveira e o José Gomes Ferreira publicam. Quem ilustra é a Maria Keil, por exemplo, e portanto estes encontros mostram que a constelação é um bocadinho maior do que este núcleo duro e que permite o encontro com outros autores e autoras, não é? Que são relativamente próximas. Se calhar estou a dar a volta e não estou a dar a resposta, sendo que de qualquer maneira vejamos neste contexto o domínio é masculino, não é? E o neorrealismo é, enfim, na sua parte criativa,
essencialmente masculino, embora não só, e os exemplos que dei mostram que há que ir buscar e ver outras zonas de intervenção das mulheres. Obrigada, Karina. Não sei se há mais questões. Não, por enquanto não, por enquanto não. Ok, então não havendo mais questões, eu vou aqui só evocar esta segunda parte. Eu tinha aqui uma série de questões, porque a Karina dedica a sua segunda parte do trabalho, dando particular atenção à obra de José Gomes Ferreira, mas não só, não é? Como tinha já evocado. E nesta segunda parte do seu trabalho, apresenta-nos José Gomes Ferreira a dialogar com outros escritores, José Gomes Ferreira como leitor de Aquilino Ribeiro, a quem trata por mestre, também a relação que José Gomes Ferreira estabelece com Fernando Pessoa, ou ainda o diálogo que estabelece com Mário Dionísio, e portanto eu sei que isto dava pano para mangas, mas que filiações, que coincidências, que divergências entre estes escritores, este diálogo estabelecido pelo José Gomes Ferreira, com cada um deles. Talvez não tenha aqui espaço para responder, porque eu tinha no fundo uma questão para cada um destes escritores e desta relação estabelecida com cada um, mas não sei se de forma sintética poderá dar aqui algumas indicações, orientações. Pois, o José Gomes Ferreira é um autor que nos permite, tal como o neorrealismo e qualquer um dos autores, usar categorias de análise comparatista e, nomeadamente em relação ao tempo histórico em literatura, evitar a visão linear, homogénea do tempo histórico em literatura. Não encarar os movimentos literários, como dizia ainda agora, como blocos estanques, e ver neles a interseção de múltiplas vozes e, portanto, dessa forma, de uma forma mais plástica e ajustada à complexidade do tempo histórico em literatura, considerá-lo como alguém que tem a memória da tradição do século XIX, de quem capta o modernismo e capta-o, aliás, inicialmente através do cinema, porque ele é alguém ligado ao cinema, do ponto de vista até profissional, acaba por ser essa a sua atividade profissional quando regressa da Noruega, ele foi cônsul da Noruega no final dos anos 20, e cronista sobre o cinema mudo, não é? E que acaba por captar esse modernismo e, inclusivamente, a certa altura, o impacto de Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, sendo que o seu mestre, falando em mestres, é o Raul Brandão. E, portanto, nele, em que o exercício do verso livre, nele que publica na presença, como aliás muitos destes nomes que eu acabei de referir, inclusive a neorrealistas, não é? Vão lá dar, a presença tem esse lado de foz, enfim, que vão dar múltiplos afluentes, sendo ela essencial para a análise, para a consagração do primeiro modernismo, se quisermos usar essa categoria. E é alguém que, do ponto de vista ideológico, aliás, ele assume-o, diverge da obra pessoana, isto para falar, considerando a importância e a mudança que Pessoa introduz do ponto de vista da representação do humano, do trabalho sobre as formas, das formas literárias, e sendo a sua própria autorrepresentação, que é uma representação histriónica acerca de si próprio, uma autorrepresentação que podemos enquadrar no campo modernista.
coisa que é mais problemática em relação a poetas neorrealistas. Bom, passando rapidamente ao Aquilino, portanto, sendo sintética em relação a estes casos, em relação à pessoa, isto é mais do que síntese, isto é um telegrama, como antes se dizia, mais disso não pode ser. Em relação à Aquilino, e em particular o capítulo que escrevo, tem a ver com uma dimensão do José Gomes Ferreira que ele se identifica, por um lado, do ponto de vista ideológico, podemos dizer assim, o Aquilino é um herói republicano, podemos dizer assim, e isso tem a ver também com o seu lado afetivo, da sua tradição familiar, em particular do pai, e dele ser um escritor, um ficcionista, mas que escreve as suas memórias, e o José Gomes Ferreira é convidado, enfim, digamos que o intermediário é o Carlos Oliveira. O Carlos Oliveira, aliás, tem um papel muito interessante na vida artística, literária do José Gomes Ferreira, porque sendo muito mais novo, convidou ou desafiou para múltiplas coisas, e portanto é alguém que tem um papel muito interessante, e esta questão do encontro de gerações, no caso destes dois, e de uma questão muito importante, já agora para voltar ao neorrealismo, que é a questão da amizade. Eu falei da dissensão e da controvérsia, mas a questão da amizade é também muito importante neste universo. E ele escreve o prefácio das memórias. Um escritor confessa-se, que é já apóstolo, ele não é publicado em vida, e são memórias que correspondem às memórias do Aquilino, justamente na sua fase que o levará ao exílio de Paris, justamente, 2 vezes, em dois momentos. E, portanto, o José Gomes Ferreira, que é um autor para quem a autobiografia é central para percebermos a obra dele, tanto da prosa quanto da poesia, e a identificação desse universo republicano que evoca a sua própria experiência, e uma parte da sua evocação autobiográfica da infância traz-nos a memória do Costa e Buissa, traz-nos a memória das manifestações republicanas. Aliás, há um livro muito interessante e belíssimo chamado Revolução Necessária, do José Gomes Ferreira, que é publicado em 75, são crónicas, e em que é o olhar de alguém que esperou 70 e tal anos, enfim, para chegar à democracia, que atravessou, enfim, o período de ditadura toda a sua vida adulta, e que olha para trás, e olha para o 25 de Abril com os olhos de quem já viu manifestações de homens com bigode e chapéus de coco na cabeça. E, portanto, está a olhar para 74 com a memória que recompõe da sua infância. E, portanto, a relação com o Aquilino tem a ver também com esse universo republicano. Mário Dionísio, para concluir aqui o trio, é um nome essencial desta constelação neorrealista, é um exigentíssimo crítico, nomeadamente com os seus companheiros, e enfim, há uma história de que eu gosto de contar porque acho que é reveladora da humildade e da exigência, por outro lado, na relação entre o Mário Dionísio e o Alves Redol. Foi sempre muito crítico em relação ao Alves Redol e aos limites e limitações de algumas das suas obras, e de ter dito e de ter escrito uma crítica no Diário de Lisboa que o Barranco de Cegues era o fruto sazonado da obra do Alves Redol, e de o Alves Redol ter dito que escreveu toda a vida para que o Mário Dionísio dissesse aquilo. Ora, o Mário Dionísio que debate com o José Gomes Ferreira se ele é ou não é neorrealista. Eu, aliás, até digo que ele é mais neon-realista, dada a sua criatividade enfim, de imagens, e, portanto, tem dimensões que o individualizam naturalmente, e, enfim, o Mário Dionísio é muito rigoroso nisso, e ele acaba por dizer, ok, não sou neorrealista, continuando evidentemente a ser amigo deles, não querendo dizer, e eu aliás exploro isso, não fazendo ele ou não escrevendo ele romance. A verdade é que o tema da alienação e da consciência é também um tema muito importante na obra do José Gomes Ferreira, e a observação do real, inclusive, é sobre um prisma marxista, nomeadamente, enfim, eu exploro isso a propósito do mundo dos outros, nomeadamente, enfim, com a relação com Gramsci. Não quer dizer que o José Gomes Ferreira tenha lido
o Gramsci, eu não pude apurar isso, mas do seu olhar sobre a violência de uma sociedade em ditadura, dos pequenos poderes, da humilhação dos fracos, da desconstrução dos lugares comuns como os brandos costumes, preenche essa obra e, portanto, até, enfim, podemos não ter enfim, a sobreposição, porque não a temos, e até porque nenhum dos autores neorrealistas trata das questões da mesma forma. Mas o diálogo entre os dois é muito interessante, porque Mário Dionísio, também ele mais novo, é também alguém que inventou o José Gomes Ferreira e, portanto, sendo mais novo, prefaciou algumas das suas obras e contribuiu para, inclusivamente, a exegese da obra do José Gomes Ferreira, quer a prosa, quer a poesia, e que de resto essa obra que eu referi ainda agora, O Passageiro Clandestino, tem passagens, e eu conheci-o ainda na Casa da Achada e, portanto, apenas disponível a investigadores. Felizmente esse material está agora a ser divulgado, graças ao trabalho da filha de Mário Dionísio, e, portanto, podermos escutar esse tempo também através desta feita de uma outra obra autobiográfica de Mário Dionísio em relação ao José Gomes Ferreira e em relação ao campo cultural desse período. Bom. Se me permite, Carina, em relação a estes dois autores, destaca ainda a divergência que os separa na apreciação do romance A Sibila, da Cristina Bessa Luís. Não sei se nos pode falar um pouco Sim, eu, aliás, reproduz o facto daquilo escrito, com essa referência, isto porque o Zé Gomes tem uma zanga em relação em relação à Agostina Bessa Luís, e a zanga dele tem razões político-ideológicas, e aqui voltamos àquela questão, digamos que noutros campos artísticos a capacidade de recrutamento, se quisermos assim, do salazarismo foi bastante elevada, e não necessariamente pessoas que seguissem a ideologia fascista, mas no campo da literatura, a resistência a não participar, a não colaborar, foi muito acentuado, e, portanto, o receber um prémio, e a Cristina tinha ganho um prémio atribuído pelo CNI, e, portanto, digamos que os maus fígados do José Gomes Ferreira têm essa razão. José Gomes, que não é, e quando lemos a obra dele e a intervenção dele, não é propriamente um sectário ou alguém, enfim, que tenha uma visão estreita da arte, antes pelo contrário. Aliás, a obra dele prova isso, inclusivamente tendo eco na obra dele daqueles debates de que eu falava ainda agora, internos ao neorrealismo. Mas a zanga dele é ele, e Mário Dionísio, digamos que o recrimina no diário, nessa passagem que, aliás, eu reproduzo, de ele estar a confundir a ideologia com a arte, não é? Portanto, não dever fazê-lo. Embora, evidentemente, esse princípio de não colaboração era muito forte no Mário Dionísio, que era alguém bastante rigoroso desse ponto de vista, não é? E, portanto, nos bastidores de um diário, vemos a discussão interna que animava estes amigos que se encontravam diariamente. Também reproduz lá uma fotografia que de resto apareceu numa reportagem do Diário de Lisboa, que se encontravam todos os dias nos cafés, e, portanto, com um ritmo, aliás, trazendo-nos um tempo que já não é o nosso, de vários pontos de vista. Ainda agora falávamos das razões pelas quais devemos ler os neorrealistas, e não exclusivamente, e agora falo de algo que é mais vasto que a questão exclusiva dos neorrealistas, que é esta questão do encontro dos escritores em espaços como as redações dos jornais, como os cafés, e disso ser força dentro do campo literário, e de hoje isso não ser assim, de os percursos, as carreiras literárias serem muito sozinhas e muito individualizadas, não é? De se terem perdido esses espaços de encontro, e, portanto, dá-nos um outro estádio da nossa vida coletiva, do ponto de vista cultural, e do dinamismo que passava muito, mesmo que sob censura,
pelas publicações periódicas e, portanto, como era central a imprensa, e foi, até depois do 25 de Abril, e, portanto, num outro contexto, de liberdade, e, portanto, já com outras repercussões, mas que definitivamente não é agora o caso, não é, no nosso tempo. Portanto, o campo cultural hoje é o outro, mas a centralidade, nomeadamente com o extermínio, a centralidade da literatura, que tem outras razões, porque uma arte como o cinema, que é uma arte central no século XX, tinha restrições muito sérias em Portugal, quer do ponto de vista dos custos, quer do ponto de vista da censura. Eu falava ainda agora do Manuel Guimarães e do que este realizador penou, muitas vezes até com a colaboração, nomeadamente do Alves Redol, em alguns dos seus filmes, de como tiveram que, enfim, como eram cortados aqueles filmes e, portanto, como era difícil fazer cinema e, portanto, apesar de tudo, da literatura ser uma arte em que era possível, com todas as limitações, enfim, que fomos referindo ao longo desta conversa, e de ela ser o núcleo, na altura, do campo cultural português, tendo por veículo de difusão a imprensa cultural, e depois é preciso pensar, por exemplo, nos anos 60, e estou a falar do campo cultural genericamente, os suplementos literários dos jornais jornalistas, é? A Capital, do Diário de Lisboa, até mesmo o Diário de Notícias, jornal oficioso do regime, que se enriqueceu também desse ponto de vista. Não é? Muito obrigada. Eu não sei se há mais alguma questão. Há apenas 2 comentários, um de Antónia Maria Mora Luna, que felicita a Carina pelo seu trabalho, pela sua apresentação, e de novo Maria Graciete Besse, que nos diz: parabéns por esta tão rica comunicação, o trabalho da Carina Infante é fundamental para revisitar o neorrealismo, mas também para aprofundar o estudo de José Gomes Ferreira e para analisar a escrita cronística na literatura portuguesa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E talvez possamos concluir com uma última questão que também é muito abrangente e que dá pano para mangas, que é a seguinte, Carina: que outra pátria, que outro povo, que outros corpos ganham forma nos textos neorrealistas? Que outra imagem invertida no espelho da ditadura, para usar a expressão de Eduardo Lourenço, que cita neste seu livro? Bom, sintetizando, enfim, as vozes, as figuras que não são só populares, é preciso dizê-lo, há grandes figuras, grandes personagens, se pensarmos na narrativa neorrealista, que são proprietários, em regra, em ruínas. Estou a pensar, enfim, nas personagens, quer de Manuel da Fonseca, quer de Alves Redol, quer de Carlos Oliveira. E, portanto, não sendo só personagens de trabalho, e considerando, no fundo, a sociedade na sua transformação histórica e nos conflitos de classe que os atravessam de forma violenta, e, portanto, nessa medida é uma visão diversa, oposta à visão que é construída de forma muitíssimo eficaz pelo António Ferro, o Serviço de Propaganda Nacional, depois CNI, e que tem um enorme impacto até hoje. A eficácia do discurso salazarista tem essa origem, e, evidentemente, também ela vendo a participação de artistas que deram, enfim, corpo a essas mensagens. E que, portanto, como eu disse ainda agora, trouxeram uma visão nacional, inclusivamente, se virmos, há geografias sentimentais, o Alentejo, o Ribatejo, o Douro, no caso do Alves Redol, a Gândara, no caso do Carlos de Oliveira, enfim, para falar destes autores, a zona ribeirinha do Tejo, no caso do Soeiro Pereira Gomes,
Portanto, é esse olhar sobre um país, falava ainda agora da Maria Lamas, a propósito das mulheres do meu país, que não aparecia, enfim, nos média, livremente, e, portanto, de alguma maneira, e aqui até voltamos à questão do documento e do papel, aliás, o Mário Sacramento fala disso, do papel substituto da literatura em relação ao jornalismo e às ciências sociais, elas próprias também limitadas em Portugal, e, portanto, essa escuta, essa aproximação é diversa. Simultaneamente, há uma valorização no neorrealismo que tem um antecedente romântico, no valor da geografia, do território, da paisagem e povoamento, pegando aqui no subtítulo do Carlos de Oliveira, essa atenção à geografia e à história, que tem uma matriz cultural romântica. E digamos que a representação do país, que do ponto de vista ideológico, se coloca no oposto, mas são duas tradições ideológicas que, do ponto de vista artístico, bebem no romantismo, nessa valorização patrimonial. E, curiosamente, não será por acaso que alguns textos de neorrealistas entram em manuais escolares antes do 25 de Abril. Anos 50, anos 60, claro que depois mais claramente, depois do 25 de Abril, naturalmente, enfim, num outro contexto. E, portanto, temos esta questão deste ponto, digamos que de convergência, que é um ascendente romântico, sendo que a pátria que os neorrealistas defendem e constroem contribuem para ela, a ideia do acesso à cultura como central, e essa terá, digamos que, o seu ponto ou o seu resultado no próprio 25 de Abril, não é? E digamos que todos eles já à idade, enfim, já não eram novos, não é? Os protagonistas eram outros, tinham metade da idade deles, ou até mais, mas não é por acaso que em cima do 25 de Abril, logo na semana a seguir, se organiza um concerto com Fernando Lopes Graça e o seu coro a cantar os neorrealistas, não é? E, portanto, e não é por acaso, voltando aos manuais escolares, enfim, eu sei disso porque vivi isso, era criança e apanhei exatamente essa mudança nos programas escolares, de como a seguir ao 25 de Abril, os manuais escolares se encheram destes textos e destes autores, não apenas, mas muito, e, portanto, eles foram construtores, não foram só eles, mas eles foram construtores de um outro país. Aquele livro Diálogo em Setembro, do Fernando Namora, numa fase já mais adiantada, e aliás correspondendo a uma viagem que o Fernando Namora faz à Suíça, mas olhando muito para Portugal, é uma antecipação de um país que se quer libertado. E de alguma maneira essa construção gradual, eles foram, com outros, obreiros disso. Não é? E, portanto, claro que há esse aspecto desse outro país, do país que não é pobre, por contraponto àquela frase de Portugal não é um país pequeno, não é? Que era a frase daquele cartaz do Henrique Galvão, enfim, que afirmava o império, o colonialismo, e, portanto, desse outro país, que aliás depois, eu ainda agora falava da importância, quer do ponto de vista da relação pessoal, quer inclusivamente do apoio enfim, ao enquadramento político-cultural, que é a Casa dos Estudantes do Império, devedores do mundo juvenil e do mundo, onde estas figuras se encontram com os novos protagonistas das literaturas africanas. E, portanto, é esse também novo país para o qual os neorrealistas trabalharam, não é? Mesmo que muitas vezes debaixo, enfim, estando debaixo d'água, só a ponta do iceberg pretende aparecer, mas
foram fazendo o seu caminho. E, sobretudo, tendo noção e consciência e saber em relação ao que vinha de trás, deixando um género como o género romance, contribuindo para uma afirmação do género, e não apenas do ponto de vista do número dos seus leitores, mas da qualidade da escrita, da forma do romance ou do conto. E, portanto, se me perguntaram, e já várias vezes o fizeram, obras marcantes do neorrealismo que eu pudesse sugerir, dizia já a obra toda de Manuel da Fonseca e do Carlos de Oliveira, mas falando de Manuel da Fonseca, certamente o Fogo e as Cinzas é uma obra imperdível, aliás publicada numa coleção, a coleção Três Abelhas, organizada pelo Vítor Paula e pelo José Cardoso Pires, e portanto por aqui se vê como a passagem e a comunicação geracional se faz, e é interessante conhecer para perceber como as coisas são bem mais complexas nas suas comunicações, diálogos, nesse contexto. Muito obrigada, Karina, e talvez, não sei se há mais perguntas, mas nós já ultrapassamos, e pedindo desde já desculpas por termos ultrapassado um pouco o tempo que previsto para esta apresentação, e talvez possamos agora dá-la por terminada. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do público, agradecer à Karina por esta conversa em torno do seu livro e felicitá-la sobretudo por este volume tão rico, cuja leitura aconselho fortemente. E vou novamente apresentar então o livro. Muito obrigada, Karina, e muito obrigada Eu que agradeço. a todos que assistiram. Agradecemos às nossas convidadas, Karina Infante do Carmo e Maria Araújo Silva, este belo encontro que foi muito, muito rico em torno do livro A Noite Inquieta, ensaios sobre literatura portuguesa, política e memória. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância com questões e comentários, e sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá em janeiro de 2022. E gostaríamos, enfim, a equipa da Biblioteca Gulbenkian gostaria de desejar a todos boas festas de fim de ano e uma vez mais, muito obrigada a todos. Obrigada, Karina, obrigada, Maria. Obrigada, Cristina, obrigada, Isabel.